Olá! Começa agora mais um Minha Escola na TV. Nos últimos anos, os casos de doenças sexualmente transmissíveis vêm aumentando no país. Segundo informações do site BBC Brasil, cerca de 827 mil pessoas vivem com HIV no país. E aproximadamente 112 mil brasileiros têm o vírus, mas não sabem. Hoje, nós recebemos aqui no Minha Escola na TV a enfermeira obstetra Júnia Leone, que vai conversar com a gente sobre DSTs. Júnia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Cauã, mais um programa. Obrigado. Boa tarde, começando. Quais são as principais doenças sexualmente transmissíveis hoje em dia que mais te chamam a atenção, vamos falar assim, e quais são os sintomas mais aparentes dessa doença? Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a Laura, né, por estar aqui hoje, estar colaborando um pouquinho com esse trabalho de vocês. Enfim, hoje as doenças sexualmente transmissíveis, as principais, né, que nós temos e que mais preocupa a questão do Ministério da Saúde, nós temos o HIV, o HPV, que é o papilomavírus humano, e nós temos ainda a sífilis, a gonorreia e a clamídia. E quais são os sintomas que elas apresentam? Enfim, o HIV, como vocês já devem ter ouvido falar, até na escola, é o vírus, né, da imunodeficiência adquirida, que causa, né, a doença que é a AIDS, e ele é um vírus que ele ataca o sistema autoimune. Então, os sintomas são... Então, o que acontece com o organismo? As doenças oportunistas. Então, por exemplo, uma infecção do trato urinário, resfriados frequentes. Então, qualquer doença oportunista, hoje a gente tinha a tuberculose que estava erradicada no Brasil e com a questão da AIDS, né? Então, hoje a gente tem a tuberculose que está voltando. Então, como ela interfere no sistema autoimune, então essas doenças, então que a gente chama de oportunistas, elas atacam que o nosso sistema de defesa poderia estar combatendo. Então, como eles atacam essas células, a gente fica então exposto a essas doenças mais simples. Em relação ao HPV, que é o papilomavírus humano, o que ela causa? Ela causa, então, lesões, né, no colo do útero. É uma grande preocupação para o Ministério da Saúde, porque o HPV ele provoca lesões que a gente chama oncogênica. Então, o que essas lesões provocam? Hoje, né, a questão do HPV, ele provoca... A gente está aí, é o principal causador, né? É o principal agente responsável pelo câncer de colo de útero. Então, o HPV, ele não vai... Os sintomas, então, são lesões, são feridas. Quando dá, então, na vulva, né? Ou pode dar também no pênis, o que acontece? São lesões, são verrugas anos genitais que dão uma verruga bem característica que é o HPV. No homem, o HPV ele é preocupante porque ele está relacionado ao câncer de pênis, tá? Em relação à sífilis também é uma grande preocupação, porque a sífilis ela dá lesões. A sífilis a gente tem são 3 etapas, né? Tem a sífilis que a gente fala primária, é definida como primária, que são lesões também que aparecem na região genital, que a gente chama de cancro, conhecido também como cancro duro. Essas lesões ela aparece em torno de 10 a 90 dias após o contato sexual, que ela vai desaparecer. Então as pessoas, eu costumo falar assim, parece que... Então, o que a gente... Às vezes a gente vê uma lesão na região no genital e a gente fala, pode ser tipo um pelinho encravado, a gente não... Porque a mulher, né, ela tem esse aparelho, o aparelho reprodutor, né, o aparelho genital feminino, ele não dá pra gente ficar vendo igual o do homem. Então, o que acontece? A gente não tem, tá doendo, a gente às vezes vai lá, passa uma pomadinha e acha que sumiu e pode... Então, nesse caso, pode ser uma sífilis, né? Então, a sífilis, ela tem esse primeiro, a gente fala estágio primário, o estágio secundário, que é a sífilis secundária, que ela vai aparecer alguns meses depois do contato, quando desaparece essa lesão primária, alguns dias depois. E aí, o que acontece? Essa sífilis secundária já dá lesões na palma da mão, lesões na planta do pé, são lesões que parecem, a gente fala em formato de lixa,
que aparece. E tem a sífilis terciária, né? Depois ela vai para uma fase latente, que também desaparece, e a sífilis terciária, que então ela comete o sistema nervoso central e ela pode causar até demência, cegueira. E a sífilis ela é muito preocupante porque ela pode passar então, né, a questão de mãe para filho. Então a sífilis hoje a gente tinha erradicado no Brasil. Então hoje é uma campanha muito grande no pré-natal para a gente estar pegando, né, fazendo os exames, que a gente faz exame laboratorial. Então, ele é conhecido como VDRL, onde a gente vai detectar para poder tratar essa mãe. Porque a sífilis, ela pode passar, então, por via placentária para esse filho, e a criancinha, ela nascer com sífilis congênita, que também nasce com lesões, pode nascer com cegueira, dá lesões bem significativas, bem características de sífilis, que a gente fala nariz em formato de cela, a questão, a testa fica bem proeminente, então é bem triste essa questão da sífilis. A gente falou um pouquinho da gonorreia, né? A gonorreia, então, é uma doença sintomática nos homens, isso é muito comum. Então, no homem, então, ela dá a gente chama de prurido, que é uma coceira, então, no canal uretral, tá? É uma coceira, um prurido, uma coceira muito intensa, que a gente chama de prurido, e ela dá muito, um corrimento, muita dor, né? Porque quando ele coça ali a questão da uretra, vai ferindo, porque é uma coceira muito intensa, e causa, então, um corrimento amarelado, purulento, com odor muito forte. Tá? E a clamídia. A clamídia, ela, assim, a mulher muitas vezes ela pode ser assintomática, de repente ela pode sentir também dor ao urinar, né? Ela pode sentir alguma ardência. E a clamídia, ela está relacionada hoje a casos de infertilidade. Então, muitas vezes a clamídia, ela não é, as mulheres passam desapercebida porque ela não te dá nenhum odor, ela não te dá nenhum corrimento com algum cheiro muito forte, não aumenta. Mas aí o que acontece? Essa mulher, ela pode ter clamídia, que a maioria das vezes são assintomáticas, e esse é um protozoário que ele acomete, então ele atinge tubas, ovários e causa esse processo inflamatório que interfere na infertilidade. Nossa. Muita doença. Muito doido. Cuidado, viu, gente? E todas essas doenças que você falou, tem tratamento? Tem. A gente trata, né? O que é interessante é que a gente divide essas doenças sexuais em dois tipos. A gente tem a viral e a gente tem as bacterianas, né? As bacterianas, elas são tratadas com antibióticos. A sífilis, ela é tratada com penicilina, a gonorreia, tá? A clamídia tem tratado algumas doenças, mesmo que não são bacterianas, mas elas são, igual eu falei, com protozoários, elas também tratam, algumas tratam com antibiótico, e os vírus a gente tenta, no caso do HIV, ele é tratado com antirretroviral. Lembrando que o HIV, a gente controla o vírus, a gente tenta manter ele controlar, né? Diminuir a taxa viral, porém o HIV não tem tratamento. Não tem cura. A gente tem tratamento, mas a gente não tem cura. Uma vez com HIV, aí você só vai tratar os sintomas, né? Os sintomas, no caso, tratar a doença, que se for oportunista, mas a questão do vírus, uma vez adquirido o vírus, não tem cura. Então, a gente tem aí os antirretrovirais, que hoje o Brasil, ele é referência nos antirretrovirais, e as pessoas, assim, elas sobrevivem bem com essa medicação. Tá? A medicação contra o HIV abaixaria a imunidade do usuário? Não, ela ataca o vírus. O vírus em si? Sim. Sim. O HIV, até bom a gente fazer um parênteses, ainda mais que vocês são jovens, a gente passa por um momento muito importante, porque eu falo, o HIV ele surgiu na década de 80. Então, a gente daquela geração que a gente viu, a geração Cazuza, Renato Russo, a gente sentiu aquela questão do HIV, então essas pessoas, vários artistas, né, que a gente admirava, então, indo e morrendo, foi um momento muito difícil, né, em geral na área da saúde. E aí até descobrir o tratamento
tratamento até descobrir como que vai conviver com essa doença. Então, muitas pessoas chegaram então a ir a óbito, muitas crianças, famílias por causa do HIV. Hoje a gente fala que a gente tem uma população jovem que a gente fala assim, ela não viveu essa era Cazuza, né? Não viveu isso tudo. Então a gente tem uma preocupação muito grande com relação ao HIV, dessa questão da conscientização do uso da camisinha. Tá? Porque hoje, graças a Deus, as pessoas elas não morrem de HIV, elas têm, né, uma qualidade de vida, elas vivem muito bem com o vírus, porque mantém essa taxa viral reduzida, em controle. E então o que o jovem tem é que eu vou transar sem camisinha, mas aí eu vou ali e tomo um antirretroviral, tá? Mas a AIDS, ela é uma preocupação, que a AIDS é a doença, o HIV é uma preocupação muito grande ainda com a população. Igual você colocou em pauta, mais importante não é tratar, é evitar. É você usar uma proteção, independente se você tá usando um anticoncepcional, usa camisinha. Melhor prevenir do que remediar, aquele ditado, né? Nossa. E só lembrando que, igual você falou, a gente pensa muito, ainda mais os jovens, em relação à gravidez na adolescência. Mas o único método que previne a questão das doenças, né, sexualmente transmissíveis é a camisinha. Sim, tem muita pessoa que pensa... não, tal pessoa está tomando remédio para a gravidez, então tá tranquilo. Não tá tranquilo. Você vai prevenir a gravidez, mas também tem as doenças. Então, entrando em contato com a relação sexual, de uma forma ou de outra você pega, certo? Certo. Igual eu falo, vocês perguntaram em relação ao tratamento. Uma sífilis a gente trata, a gonorreia trata, clamídia trata. Então, assim, algumas outras doenças sexualmente transmissíveis, elas trazem sinal. Por exemplo, o aumento, né? A gente fala assim, do corrimento, da leucorreia. Então, a gente tem esse aumento desse corrimento, às vezes o odor, a menina começa a observar alguma coisa diferente no corpo dela. E isso a gente trata. Então, eu falo assim que uma pessoa com HIV, uma pessoa que também a gente tem, o que acontece? Ela não traz nada, tá tudo perfeito, não vai ter nenhum corrimento, não vai ter nenhum mau cheiro, eu falo que vai estar tudo bonitinho. Então, por isso que é importante a gente estar usando a camisinha, tanto a feminina quanto a masculina. Apesar da feminina ser muito menos utilizada, né? Eu hoje tenho uma dificuldade. Uma vez eu fui procurar até aqui nas farmácias de Ponte Nova, eu não encontrei um preservativo feminino para comprar. Tá? Mas nas unidades de saúde a gente encontra. Hoje os preservativos estão aí nas unidades de saúde, nas farmácias. Tem muito, né? A gente tem muito essa questão da acessibilidade. Então é muito fácil, igual você falou, a questão é prevenir. É muito fácil acesso ao preservativo. Sim. Bom, obrigada. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. O assunto de hoje são doenças sexualmente transmissíveis. Estamos aqui com a enfermeira e obstetra Júnia Leone. Bom, Júnia, no bloco anterior a gente falou sobre as formas de prevenção das doenças. O preservativo é o único método? O preservativo, ele é o principal método de prevenir, né, as doenças sexualmente transmissíveis, mas há outras formas. A gente tem para prevenção as vacinas, tá? Para uma das doenças, né, que transmissíveis, por exemplo, as hepatites, hepatite B e hepatite C. Então, hoje a gente tem vacina para hepatite B. Para o HPV, a gente tem a vacina, tá aí as vacinas, né, para o HPV, que tá aí, a gente está colocando, o governo hoje está até com uma campanha de tentando associar a vacina, né, com a caderneta de vacinação, junto com as inscrições das crianças. E a gente tem a questão da informação, levar informação nas escolas. No caso HPV, tem vacina, igual você citou. E quem deve ser imunizado? Hoje tem uma campanha, né? Eram adolescentes que nunca tiveram, que a gente coloca, que nunca tiveram relação sexual, tá? Então, por causa para não ter
porque hoje a principal forma de contágio dela é a relação sexual, e muitas pessoas elas têm o vírus e não sabem. Então o que é preconizado então são para pessoas que não têm, que nunca teve, né, nenhum contato sexual. A princípio então se colocar as vacinas para os adolescentes, as meninas, né, em torno de 14 anos de idade. Hoje já estão se pensando em reduzir essa idade para colocar em torno de 9 a 10 anos, né? Inclusive eu até vi uma reportagem em relação a algumas escolas em Brasília, que é um programa que eles estão querendo introduzir do Ministério da Saúde, abaixar então essa faixa etária. E os meninos, né? Antes não se vacinava os meninos e hoje também estão entrando, o governo agora já está pensando em relação a essas vacinas com os meninos. Bom, você falou que várias pessoas têm o vírus e não sabem que tem. Como é que faz? A pessoa, ela tem uma vida sexual ativa, ela tem que ir no médico? Ou uma menina tem que ir no ginecologista, fazer vários testes, fazer um de vez em quando para ver? Enfim, o ideal seria que quando todas as pessoas, né, os adolescentes, todas as pessoas que, né, que têm uma vida, né, no caso dos adolescentes, que eles pretendem, né, ter uma vida sexual ativa, primeiramente é um médico, procurar um ginecologista, os meninos procurarem um urologista, né, que vão informar melhor. E claro, em relação a a questão dos exames, o que a gente tem? Hoje tem aí as unidades, né, que a gente chama de DST-AIDS, né, que é um departamento dentro das unidades de saúde sobre as doenças sexualmente transmissíveis, onde vocês têm acesso então a teste rápido para sífilis, para hepatite e para o HIV, tá? Hoje a gente já tem essa facilidade dos testes rápidos, tá? Então, infelizmente, o que a gente tem para descobrir alguma doença, então, isso facilitou, né, até a descoberta mais precoce de alguma doença, e depois a gente tem os exames laboratoriais. É claro que também tem os exames clínicos, que dá para observar, porque vai ter algum sinal, algum sintoma que dá para estar diagnosticando. Então, é um exame clínico, exame laboratorial, e hoje a gente tem os testes rápidos, que facilitam. Como são esses exames rápidos, igual você disse, que são disponibilizados pelo SUS? Como ele funciona para a detecção de algumas DSTs? Tá, são sobre essas três. Então, o que acontece? Ele funciona, você faz uma coleta, né? Como se fosse você tá fazendo um teste, para ver a glicemia, tá? Então faz um piquezinho no seu dedo, vai extrair uma gotinha de sangue, então já tem um kit, né? Onde que já tem reagente, onde essa gotinha de sangue tem uma caixinha pequenininha com reagente, tem o teste de HIV, que é separado, de sífilis, de hepatite, e ela coleta uma gotinha do seu sangue e em menos de 5 minutos o resultado sai, tipo um teste de gravidez, tá? Que ele vai sair um pauzinho se tá negativo ou 2 pauzinhos se tiver positivo. Esse teste é importante, igual em Ponte Nova a gente tem, então, o DST-AIDS, ele tá localizado na policlínica, tá? E é só você chegar, procurar a enfermeira responsável pelo setor e você tem total anonimato. Bom, no bloco anterior a gente também falou sobre a questão de doenças passando de mãe para filho. Quais são as doenças que passam? Bem, a principal doença que a gente trabalha muito em relação ao DST é o HIV. Tá? Por isso é muito importante em relação ao HIV e também tem outra, a sífilis, a detecção dessas doenças no pré-natal, né? Então, porque a gente pode detectar precocemente e tratar essas gestantes para estar evitando de passar essas doenças. Então, hoje, a mulher em relação ao HIV, se ela é detectada, né, com HIV, faz o tratamento com o vírus, então tem um tratamento específico para gestante para reduzir essa taxa viral para não passar para o bebê via placentária,
tá? Quando ela chega ao hospital para ter o bebê, então a gente faz essa detecção, então, para a gente saber se ela tem o HIV no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Por isso é muito importante as mulheres, quando elas ficam grávidas, procurar uma unidade de saúde ou procurar um médico, no caso, para estar fazendo o pré-natal. O pré-natal, ele é muito importante, que é uma forma da gente ver como que tá, né, se tem alguma coisa normal para a gente poder estar tratando. A sífilis também é uma outra doença que ela passa de mãe para filho via placentária, tá? E ela tem tratamento, por isso é importante, a gente faz a detecção no primeiro trimestre, no último trimestre, para faz o exame laboratorial, que é o VDRL, para ver se ela tem sífilis, para a gente poder estar tratando, para evitar que passe para o filho. Sim. Isso é comum, vamos falar assim? Isso é protocolo, que a gente fala dentro da unidade. Então, no pré-natal, isso é protocolo. Então, isso no pré-natal, a gente tem que fazer essa triagem, a gente faz essas solicitações de exames, que são protocolos do Ministério da Saúde. Então, hoje o Ministério da Saúde, ele vem aí para a gente estar detectando precocemente, para poder tratar, para não ter problema, passar, então, para o filho. Uma coisa bacana que você tinha falado é que isso é visivelmente uma coisa que é visível hoje em dia, que antigamente muitos cantores, igual foi dado o Cazuza, morriam de AIDS. Pegava AIDS, era uma coisa triste, detonava com a família e só pensava que aquilo dali era o óbito da pessoa. Hoje em dia, foi dito por um colega meu, há pouco tempo atrás, que tem muitas pessoas, muitos casais que essa pessoa conhece, que são soropositivos e vivem bem até hoje, como se tivesse uma vida normal, só tomando o medicamento necessário sempre. E vamos falar assim, na questão de saúde de Ponte Nova, você acha que teriam, sim, a mesma condição de saúde? Uma saúde boa, vamos falar assim, para poder viver como uma família normal? Sim, hoje eu tive a oportunidade, né, de conhecer o serviço do DST-AIDS, já tive 2 vezes lá conversando. Então hoje não só Ponte Nova, mas Brasil, como eu falei, ele é referência no tratamento então do HIV. Se não me engano, é o único país que ele oferece gratuito o coquetel. Tá? E o coquetel hoje já desenvolveram, então o que acontece? Antes o coquetel ele dava muito efeito colateral, então hoje o coquetel então ele já tem com vários estudos, pesquisas, então eles criaram, né, uma forma com menos efeitos colaterais. Existem também, se a pessoa tem uma certa tem gente que são mais sensíveis a um tipo de medicação, existem outras para as pessoas, isso tudo disponível pelo Ministério da Saúde, isso tudo disponível no DST-AIDS assim, o que eu conversando, né, algumas vezes quando eu fui lá, a maior dificuldade, não é maior dificuldade, mas a questão da consciência, né, da pessoa que ela tem que estar, a partir do momento que ela está com o vírus, fazer o uso, então, fazer o tratamento. Isso é muito importante, porque com o tratamento ela reduz a carga viral e isso que permite então ela viver com melhor qualidade de vida. Quais são os principais sintomas da AIDS? Porque tem muita gente que tem e nem procura ir no médico nem nada do tipo. E uma pessoa para fazer para poder se auto-ver dentro de casa, tem alguma coisa que chama mais atenção, igual alguma coisa muito aparente? O que para passar para vocês, igual eu falei, ela é uma doença que a AIDS, ela é uma doença que ela ataca o sistema autoimune. Como ela ataca o seu sistema autoimune, você vai ficar predisponente a qualquer uma doença. Uma infecção do trato urinário, por exemplo, infecção urinária, que é uma infecção simples, que que muitas meninas geralmente têm, você trata e resolve com antibiótico, muitas vezes aquela infecção do trato urinário para um HIV, ele não vai conseguir tratar e vai evoluir então para algum problema renal. Então, um resfriado, às vezes você vai ficar mais predisponente a pegar uma pneumonia, tá? Então, assim, igual você falou, antigamente parecia aquelas feridas no corpo, hoje é menos por causa do coquetel, então ela precisa estar bem mais avançada. Então, assim, algumas doenças que são simples, igual eu tô falando, às vezes você vai ficar um resfriado recorrente, infecção urinária constante, mas vai depender do seu organismo. Então, a doença diminuiria a imunidade e deixaria mais aparente. Sim, então, entendi. ela é uma doença... Então, as doenças oportunistas, elas chegam, tá? E porque
igual, eu tinha visto isso sobre o câncer, que a gente aprendeu há pouco tempo, que faria mesmo, que a cura, no caso, faria isso do câncer. E no caso da AIDS seria o inverso, a doença causa isso. A doença causa isso. Por quê? No câncer, a gente tem a quimioterapia. A quimioterapia é uma medicação sistêmica que ela vai destruir tanto as células boas quanto as células ruins, que é as células cancerígenas. No caso do coquetel, não. No coquetel eu vou tentar destruir, reduzir a taxa viral, né? A taxa do vírus do HIV. Porque é o HIV que destrói seu sistema autoimune. Entendi. E agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje estamos aqui com a Júnia e estamos conversando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Bom, Júnia, no bloco anterior a gente falou que algumas doenças podem passar de mãe para filho na maternidade. Existem outras formas de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis? Sim, então além da via placentária, só pegando um ganchinho da mãe, a gente tem a questão do leite materno, tá? Então o leite materno é uma via de transmissão no caso das mães que têm HIV. Então o que a gente coloca hoje, antigamente, né, existia aquela mãe de leite. Então hoje que a gente orienta bem essas mães que como o HIV ele passa pelo leite materno, então para a mãe não tá deixando outras mulheres amamentarem seu filho. Então, por isso, o que é seguro é o banco de leite, porque com o banco de leite faz uma testagem, a gente faz uma triagem dessas mães, esses leites que são doados para o banco, eles vão todos para uma análise clínica e analisa então a questão se tem alguma doença, alguma coisa no leite, que aí no caso a gente despreza. Então o que é mais seguro para quando for a criança tiver que fazer o uso de algum leite materno, que não seja da mãe, que seja do banco de leite. Em relação às doenças que a gente está falando, né, o HIV ainda. O HIV existe outras formas de transmissão, tá? Então a gente tem via transfusão sanguínea. Então, tanto é que eu falo, né, que o HIV ele é um divisor de águas dentro da área da saúde. Então, hoje, dentro dos bancos de sangue, a gente tem os testes, as sorologias para o HIV. Tá? Ele passa, como ele passa então por essa questão sanguínea, então a gente também tem que ter muita atenção hoje, né? A gente que gosta muito de tatuagem, olhar o estúdio, porque tem contato, então tudo que tem contato com sangue, para estar usando tudo descartável, né? Porque ele pode estar passando. Outra forma, agora o que muitos, né, igual a gente tem muita dúvida, tem gente que acha que ele vai passar no beijo, isso aí é muito menor. O que a gente sabe dentro da forma de transmissão é que dentre os tipos, né, que a gente fala de sexo, a gente tem vaginal, anal e oral. O sexo anal é o sexo que tem maior risco, então, da pessoa estar adquirindo HIV por causa da fricção, então tem lesões e a região anal ela é muito vascularizada. Então hoje, em relação ao HIV, a gente tinha aí quando o HIV ele começou, né? Então era considerado então uma doença de homossexual, que só homossexual, usuário de droga. Depois a gente passou o perfil dessa população então para as mulheres, né? A questão das mulheres por causa dos homens, que muitas vezes eles têm relações extraconjugais e não querem, né, não usam preservativo, então leva a doença para as suas esposas. E hoje a gente tem uma taxa muito grande do HIV em relação aos adolescentes, principalmente na faixa de 17 anos de idade e agora, né, eu falo assim que hoje a gente, graças a Deus, está com essa mente muito aberta, então hoje a gente tem muito essa questão da opção sexual, então tem muitos adolescentes que tá nessa de conhecer e como nunca não viveu aquela geração Cazuza, que não pegou ninguém morrendo, então fala assim, eu transo sem camisinha, e vou lá e tomo remédio, o que não é correto, né? Então essa questão do sexo anal, então hoje subiu muito, a gente tem uma taxa elevada em adolescentes em torno de 15 a 17 anos e nos adolescentes homossexuais por causa da questão da região que ela é mais propensa a lesões e com muita circulação.
Então também depois a gente tem via vaginal e a via oral, né? Porque deixa uma dúvida muito grande, porque não só em adolescentes, mas em adultos, né? Mas será que o sexo oral eu também posso pegar alguma doença por sexo oral? Sim, não só o HIV, a gente tem o HIV, é claro que tem essas regiões, primeiro anal, vaginal, depois oral, e se tiver alguma lesão, né, na região, na mucosa oral, pode ter sim uma porta de entrada. Então hoje a gente tem o HPV, pega via oral, a herpes, né, também via oral. Então a mucosa, então assim, se a gente tiver alguma lesão nessa mucosa oral, pode sim estar pegando alguma doença sexualmente transmissíveis, tá? Hoje a gente tem até uma taxa de câncer, eu acho que na região oral, por causa de HPV. Nossa. Existem portadores do HIV que geralmente que existe uma grande confusão dentre esse público, que nem todo portador do vírus tem a AIDS. Como isso funciona? Então vamos lá. O HIV é o vírus, tá? Então, e a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, é a doença que ele ataca. Então, o que eles sabem é porque tem algumas pessoas que o sistema autoimune, ele consegue manter reduzido, ele combate então esse vírus. Não é que ele não deixa ele aumentar a taxa dele, tá? Então muitas pessoas, muitas, não vou dizer muitas, mas algumas pessoas, elas têm esse sistema autoimune resistente. Então ele tem o vírus, mas não desenvolve a doença, tá? Então por isso que é importante, por exemplo, você fazer o exame, né? Fazer a sorologia, saber se você tem HIV ou não. Porque se você tem o vírus, o que acontece? Começa a fazer o uso do coquetel para não adquirir a AIDS, né? Porque a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, para você não ter essa questão das doenças oportunistas. Por isso que melhora a qualidade de vida. E a gente já fala, né? Fulano, a HIV, já traz até no HIV AIDS. Mas não significa que alguém que tem o vírus vai ter a doença. Mas ela passa o vírus para outras pessoas. Entendi. Tá? E hoje em dia, existem pessoas que são imunes à AIDS? É o que a gente fala, Ou essa questão HIV. a questão da resistência, tá? Isso vai depender do organismo das algumas pessoas e os laboratórios, a ciência ainda tenta até estudar, mas algumas pessoas elas têm o vírus, mas não desenvolvem a doença. Eu escutei uma história uma vez, até dentro da própria sala de aula, que é mais ou menos o seguinte. Tinham prostitutas, eu não lembro de onde, que tinham relações com muitos caras. É da Índia. Isso. Você lembra que foi dado dentro de sala? Prostitutas da Índia que tinham relações com muitos caras. No meio desse tempo, eu não lembro se elas já tinham o vírus do HIV ou se elas obtiveram. Elas tinham vários casos, né? Aí passavam de homem para homem e acabava que todos os homens pegavam AIDS e elas não. Aí chegou no X da questão, que foi isso que você acabou de explicar. Era muito bacana essa história. E hoje eles estão tentando até desenvolver, né, vacina para AIDS, mas ainda está em estudo ainda. Porque é vírus, não é? É vírus. E muda sempre. E com que frequência as pessoas sexualmente ativas devem ir ao ginecologista, se é menina, e urologista, se são homens? Então, o ideal seria então que anualmente. Por quê? Como a gente tinha falado antes do HPV, e é uma grande preocupação porque ele é o principal, né? A gente tem aí a questão que ele está relacionado ao agente etiológico para o câncer de colo de útero, e porque o vírus, né, ele é oncogênico, ele causa essas lesões que vão causar o câncer. Então, o interessante seria anualmente as meninas estarem indo ao médico, né, indo da unidade de saúde, fazendo o Papa Nicolau, porque para detectar, né, para a gente ver essas lesões, não só o HPV, mas outras lesões no colo do útero. Então, com o Papa Nicolau, é um exame simples, rápido, tá? Para os homens também, eles estão indo no urologista, é bem interessante, para ainda mais sentir algum ardor ao fazer xixi, observar alguma coisa diferente, se está com alguma coceira, se observar que está saindo alguma secreção do pênis, alguma coisa diferente. Acho que não ter vergonha, procurar urologista,
tá? E as meninas também, ficar sempre de atenção, olhando para ver se muda alguma coisa, para ver se, né, tem alguma alteração no corrimento, se tá com algum odor, se aumentou, se tá amarelo, se tá acinzentado. Então é interessante estar procurando sempre que possível, anualmente, é claro, para a gente fazer essa prevenção no caso das meninas, o Papa Nicolau, mas qualquer outra alteração que observar que tá diferente, procurar então o médico, a unidade de saúde, para estar vendo, né, para estar examinando melhor, para tratar. E antes de começar a vida sexual, é importante ir no médico para ele te ajudar, te falar como é que é, para você não ter perigo de pegar nenhuma doença dessa? Sim, é claro que é importante. Isso que seria o ideal, né? Procurar, então, um médico, ver uma pessoa, né, que você vai ter afinidade. Às vezes as meninas têm mais afinidade por uma médica ou médico. Se possível, falar com a mãe, que a mãe já tem um ginecologista que ela já vai, e é a mãe que indica a gente o ginecologista, né? Às vezes a gente fica meio com vergonha. Nossa, mas eu vou no médico da minha mãe? Mas é porque ela já tem aquela confiança, né? Então, assim, é importante sim, é importante estar procurando, estar tirando essas dúvidas. Uma coisa que parece simples e óbvio, mas uma coisa que a gente tem muita dúvida, às vezes, o menino, né, de como colocar a camisinha, quando usar, né, quando colocar na relação, será que eu preciso colocar 2 camisinhas? Então, isso tudo é importante, estar conversando com um profissional, que ele vai estar orientando, porque às vezes a gente fica nervoso, a gente não sabe, vê algumas coisas na internet que não são muito legal, e é uma coisa simples. É sim, tem que ir. O que é mais comum ver são pais que não têm muito contato com os filhos, nem conversar coisas do gênero, tem até mesmo vergonha em alguma coisa. Então, sempre é importante ser a favor dessas conscientizações, igual às vezes tem na Praça de Palmeiras, algumas palestras, algumas coisas do tipo, e distribuição de preservativos. Sim, hoje em relação, como a gente já colocou, que o preservativo é uma das a principal forma da gente prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Então, o que a gente coloca? Até nas unidades de saúde, se vocês forem ver a questão dos adolescentes, se você chegar, olha, enfermeira, me dá um preservativo, a gente fica com vergonha, né? Na minha época eu tinha vergonha de até ir à farmácia para comprar um anticoncepcional. Imagina um preservativo. Então, o que acontece? O que acontece? Hoje nas unidades eles já deixam então nos banheiros, em locais onde a pessoa pode ir lá e pegar sem ser visto, para saber o que está pegando, se está usando. E eu acho super válido, porque essa questão da gente estar informando, de repente você deixa um panfleto, ela não vai ver agora, porque ela tem vergonha, né? Ler aquilo ali. Mas leva para casa, ela vai ler com o tempo, ela vai buscar. O preservativo, muitas vezes as pessoas têm vergonha de ir numa farmácia comprar. Então, se você já tem, né, olha, aí você pode pegar ali na brincadeira, você vai usar ou não vai usar, mas você leva, você guarda e sempre tem um preservativo em mãos, né? Eu falo assim, os meninos, as meninas... Por favor, não levar na carteira, gente. Ninguém merece. Mas eu acho, assim, eu acho super válido, tá? Sim. Bom, agora nós iremos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos conversando sobre DST com a Júnia. Bom, Júnia, no bloco anterior a gente estava falando sobre como prevenir, que hoje isso é um tabu, conversar sobre doenças. E qual que é a importância de falar para as pessoas, principalmente para adolescente, para gente que tem em torno dos 17 para cima anos, falar sobre essas doenças? A importância é a gente estar trabalhando sempre com a prevenção, né? Porque, como eu já falei anteriormente, vocês não viveram essa geração que a gente fala da geração Cazuza, que a AIDS mata. Então, o que vocês têm é que, eu posso transar sem nenhum cuidado, transar sem preservativo, e aí não vou... se eu pegar alguma doença, eu vou chegar e eu vou tomar um remédio, né? Eu vou lá procurar o serviço de saúde e vou tomar um coquetel. Só que a gente sabe que isso causa danos, né? Se você tomar esse tipo de medicamento de forma corriqueira, causa danos ao organismo e que não é o ideal. Então, o ideal é a gente prevenir.
prevenir, então por isso que é importante a gente estar falando nas escolas, porque muitas pessoas, elas não sabem ainda a forma de prevenção, né? Igual a gente estava falando, muitas pessoas não acreditam, por exemplo, que uma doença sexualmente transmissível pode ser transmitida por sexo oral, por exemplo. É claro que em relação a probabilidade pode ser menor, mas tem chance de você estar adquirindo uma doença com esse tipo, com sexo oral. Então é muito importante. A gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho no ano passado, numa escola aqui próximo de Ponte Nova, e você vê que muitos, se a gente pergunta se já transou, então muitos adolescentes, eles já começam assim, uma relação muito, muito novo, e muitos não utilizam camisinha, tá? A questão também da menina, né? Como ela fica meio fragilizada, ela fica com vergonha de falar com o menino para usar camisinha. Então é muito importante a gente estar falando a importância da doença, porque tem a questão da gravidez na adolescência, e a questão que a gente já abordou antes, né? Que uma doença sexualmente transmissível, ela passa de mãe para filho. E se você tivesse algumas dicas básicas, aquelas que sempre aparecem em algum comercial de televisão, alguma coisa do tipo, quais você daria? Básica para a questão das doenças? Para prevenção. Primeiro, sempre sair com um preservativo. É claro, né? Se você vai sair, se você vê que durante ali o encontro vai rolar algo mais, então sempre levar o preservativo, tá? O que eu falo assim em relação à menina, se ela não precisa ter vergonha, né? Pede o companheiro ali para colocar, e a camisinha, né? E atentar na hora de colocar a camisinha também, porque o que acontece, muitas vezes a gente está ali naquele namoro, muita gente não sabe quando colocar a camisinha, então atentar para essa questão que a camisinha, colocar logo no início da relação, quando está naquele namoro gostoso, então deixar para o final, porque depois a gente até esquece, então sempre, a camisinha sempre, né? Atentar também para onde a gente guarda a camisinha. Os meninos que Laura já estava falando, não coloque na carteira, porque fica, às vezes fica aquela camisinha um bom tempo na carteira. Então, assim, o principal é isso mesmo, é levar a camisinha. Então, não ter vergonha, comprar na farmácia. O que eu dou de dica, por exemplo, às vezes, né, a mãe fica com vergonha de dar a camisinha pro filho, mas deixa num local da casa que ele vai ter fácil acesso, e aí ela só conta e vê se ele, né, às vezes você deixa numa gaveta, não precisa trancar, e sabe o que o filho vai pegar, porque a gente, né, a gente, acho que os pais sabem, né, conhecem bem os filhos, e essa idade, então, que eles têm bastante... tem muita descoberta, os hormônios estão a mil, deixa a camisinha ali, mais num lugar que você vai saber que seu filho vai pegar e fazer de conta que você não está sabendo que ele está pegando. Isso é muito importante, tá? Nas unidades também, quem tiver vergonha, dá uma passadinha no banheiro. Sempre a gente deixa lá o preservativo para vocês estarem pegando e estar utilizando. E aquelas diferenças de preservativos? Tem preservativo de tal marca, de tal tamanho? Interessante, né? Como funciona? Na minha época não tinha isso não. Aí a indústria de preservativo evoluiu bastante. Isso é muito bom. Enfim, um dia eu até passei na farmácia e até perguntei, me explica aqui. Então a indústria, o que ela fez? Ela colocou geralmente 3 tamanhos, né, de preservativo, e onde ela aumenta no diâmetro, tá? Então eles colocam PMG. Aí os meninos começam a gozação, né? O dele é P, o dele é M. A diferença é mínima. Não é uma diferença significante que vai dar aquela diferença que eles começam a tirar a onda um com a cara do outro, né? Mas tem sim diferenças de tamanho. É só estar lá na embalagem mostrando. Qualquer dúvida pode estar, igual eu fiz, né? Chamei o balconista, me explica aqui, qual que é o tamanho. Além disso, gente, também tem preservativos com sabores. Então, assim, para a pessoa, né, que quiser fazer a questão do sexo oral, então tem preservativos de vários sabores. A indústria também, né, estimulando essa questão do uso do preservativo no sexo oral. E há também pessoas que elas tem mulheres que têm uma certa, porque o preservativo é feito de látex. Então tem algumas mulheres que elas referem alergia, tá? Então tem alguns preservativos que eles são mais
mas menos, a espessura do látex é mais fininha, então tem mulheres que têm menos alergia, também tem que atentar para isso, tá? O único preservativo que não é de látex, se não me engano, é o preservativo feminino, que ele é à base de silicone. Mas ele é um pouco maior, às vezes tem gente que reclama porque faz barulho, mas existe, hoje aí a indústria, né, do preservativo tem várias opções. Bom, Júnior, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Agradecemos. Super importante quebrar esse tabu de falar sobre doença, que é um assunto que está aqui na juventude. Espero que esse programa aí, muitos jovens, muita gente que tem dúvida, veja que é importante falar sobre isso. Muito obrigada. Eu por que estar agradeço a Obrigado. vocês, tá? Obrigada, Espero ter Cauã. Obrigado, Lauren. Mais um programa. Obrigada a você, telespectador, que nos acompanhou. E lembrando que toda quarta estaremos aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo.